família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, trazendo mais um vídeo para o canal, vídeo aí dessa segunda-feira, segundou, né, galera? Então, vamos falar de Vasco, vamos falar de Copa Sul-Americana, vamos falar de assuntos aí relacionados ao Vasco da Gama, muitas informações aqui para vocês. Vai ser o único vídeo dessa segunda-feira hoje, tá, pessoal? Porque hoje não tô muito legal. Mas antes de mais nada, peço a vocês para deixarem o like, o joinha, para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e também compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis que vocês puderem compartilhar. Faça o que vocês puderem fazer aí para impulsionar o canal na plataforma do YouTube. Serei muito grato a vocês. Deixa o like, tá, gente? O like, principalmente. Deixa o like, comenta, compartilha. Isso aí é primordial para o crescimento do canal, para a continuação do canal aí na plataforma do YouTube. Gente, vamos falar de Vasco. O Vasco que joga amanhã pela Copa Sul-Americana contra o Barracas Central lá da Argentina, lá no estádio do Banfield, da Argentina, né? Jogo que está marcado aí para as 19 horas. E o Vasco relacionou jovens da base para viajar. O Vasco já viajou, já chegou em solo argentino, inclusive, né? E o Vasco aí vai utilizar uma mescla, né, de time reserva com jovens da base, uma vez que o Renato, né, falou inclusive nas revistas, olha, na entrevista coletiva, que seria muito desgastante, porque o Vasco depois joga contra o Remo lá em Belém do Pará, né, pelo Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, acho que é no sábado. E seria desgastante demais, cara, porque ia atravessar depois o país inteiro e os titulares ficaram aqui treinando. Nem o Renato Gaúcho foi, tá? Nem o Renato Gaúcho viajou. Quem vai comandar o time lá contra o Barracas Central será o Marcelo Salles, né? O auxiliar do Renato Gaúcho. E o Vasco lá com jovens da base aí que vão ganhar oportunidade, vai ser bom, né? Inclusive, para observar aí esses jovens. E nem o Pedrinho viajou, tá, gente? O Pedrinho alegou aí uma reunião muito importante. Será que é da SAF? Não sei, né? Uma reunião muito importante aí para não viajar para a Argentina. Os jovens que foram relacionados foram o Breno Vereza, lateral direito, Bruno André, zagueiro, Avelar, que é o lateral esquerdo, que jogou na última partida contra o Curitiba, né? O Avelar, Riquelme Avelar, né? O Alisson também lateral esquerdo, Ramon Rique, meia, Gustavo Guimarães, volante, Samuel, volante, Lucas Zucarello, meia, Juninho, atacante, Andrei Fernandes, atacante, e o Felipe Gabriel, que é o goleiro, né? Que é o terceiro goleiro aí, que já é da base, né? Como eu falei que o Marcelo Salles vai, no caso, né, assumir o Vasco. O Piton também não viajou porque ele está suspenso, tá? Na Sul-Americana ele foi expulso, se eu não me engano. Na Sul-Americana do ano passado ele tem que cumprir 2 jogos de suspensão e ele não viajou também. E o Puma Rodrigues viajou. Puma Rodrigues viajou, está entre os relacionados aí para o Vasco da Gama, né? Para o jogo contra o Barracas aí da Argentina, porque o Puma não joga contra o Remo pelo Campeonato Brasileiro, suspenso com o 3º cartão amarelo. Eu tinha falado aqui que o Puma ele estaria pendurado, né, cara? O Puma estava pendurado, ele foi o titular contra o Botafogo, ganhou aí o 3º cartão amarelo e está fora aí o jogo contra o Remo. O Remo também tem um desfalque importante, Thiago Pikachu, ex-Vasco da Gama, lateral direito, barra ponta direita aí, não joga contra o Vasco da Gama também, lá no Mangueirão. Então não vai ter lei do ex, não vai ter nada disso. A gente pode ficar pelo menos aí despreocupado em relação a isso. Pessoal, esse vídeo vai ser o único do dia, tá? Vai ter muita informação aqui, o vídeo pode ser longo, hoje eu não tô me sentindo bem, acho que alguma coisa que eu comi não me fez mal. De novo, mais uma vez, eu tenho esse problema de vesícula, eu acho que também influencia, sabe? E tá difícil até de gravar esse vídeo aqui. Mas enfim. Como eu falei, 20 jogadores viajaram, né? Lá pro
para a Argentina. Os goleiros Fusato, Felipe Gabriel e Pablo. Os defensores Puma, Breno Vereza, Carlos Cuesta, Lucas Freitas, Wallace Falcão, Bruno André, Avelar e Alisson. E também aqui os meias, né? Os meias são Hugo Moura, JP, Samuel, Ramon Rique, Gustavo Guimarães, Matheus França e Zuccarello, e os atacantes Adson, Marinho Nistrosa, Nuno Moreira, Claudio Spinelli, Andrei Fernandes e o Juninho, tá, pessoal? O time isso aí segundo a ESPN, tá? O time titular deve ser o seguinte, presta atenção no time titular: Fusato, goleiro reserva, Puma Rodrigues na lateral direita, Cuesta, Lucas Freitas, Avelar na lateral esquerda, no meio, Hugo Moura, JP, Nuno Moreira e Matheus França, cara. Puta merda! No ataque, Marinho Nistrosa e Spinelli. Cara, Matheus França, cara, no meio de campo, mais uma vez, a gente vai ter que aturar o Matheus França. Vamos ver, cara. Ele vai começar jogando. Não, aí não vai ter a desculpa de que, porque me coloca na rabuda, me coloca na furada, no meio da partida, com o time perdendo e tal, não sei o quê. Agora não, ele vai começar jogando com um time teoricamente fraco, tá? Se eu não me engano, aí acho que o Barracas da Argentina tá lá do meio para baixo na tabela, se eu não me engano, não me falha a memória, tá? E dessa vez o Matheus França vai continuar jogando. O Barracas tem um jogador chamado Porras, cara. É mole, cara. Porras. É Porras mesmo. Porras. Entendeu? É complicado. Eu imagino só o narrador narrando essa partida e citando o nome aí desse jogador, né? Vai ser muito engraçado. Bom, gente, então o time titular deve ser esse, segundo aí a ESPN Brasil, né? Provável escalação, bem provável mesmo, e vai ser, como eu falei, última chance o Matheus França, porque o Matheus França aí, o contrato dele vence dia 30 de junho, e o Vasco não pretende, né, exercer a opção de compra. Ele deve voltar para o Crystal Palace e vai ser a última chance aí do Matheus França mostrar para o que veio para o Vasco da Gama. Então, todas as informações aí sobre o jogo de amanhã, a princípio, né, amanhã eu devo vir aqui com um time titular, com a escalação oficial, né? Vamos ver amanhã como é que vai ser. Gente, olha só, falar aqui um pouco da SAF do Vasco da Gama, sobre a venda da SAF, tá? Aconteceu ali uma decisão na esfera jurídica americana, muito importante para o andamento da venda da SAF aí para o Marcos Lamáquina. No último dia 16, a Justiça Americana proferiu aí decisão importante, envolvendo aí a ACAP e a Lindenhall Capital. Lembra que a Lindenhall, ela tem ali, como é que eu vou dizer, os poderes ali da ACAP, da 777. Então, isso daí estava rolando lá nos Estados Unidos, lá na Justiça Americana. E era um imbróglio aí que era preocupante para que o Vasco conseguisse vender, comprar as ações aí da ACAP, como ele tem interesse, para poder vender aí para o Marcos Lamáquia, né? A Justiça Americana alega que a Lindenhall cobra 600 milhões por suposta quebra de contrato de empréstimo a 777. A Lindenhall, ela é uma credora, né? Ela emprestou dinheiro para 777. Não só referente ao Vasco, mas sim ao Lyon. O Lyon é o texto, oh meu Deus. Os outros clubes, né, que a 777 detinha, que era o Estrela Vermelha. Tem aquele clube espanhol também, que eles tinham só 50%, se eu não me engano, que se não me lembro se era o Valência da Espanha, alguma coisa do tipo. A minha memória é muito curta, gente. Tinha o time da Itália lá também, o Udinese, né, que estava mal das pernas, e a 777 também comprou. Então, todos esses clubes aí, né, a 777 andou pegando empréstimo com essa Lindenhall, e esses clubes acabaram ficando presos, né, a Lindenhall, por causa disso, por causa desses empréstimos.
Só que a justiça americana autorizou o bloqueio de ativos anteriormente, né? Para quê? Garantindo... desculpa, peraí. Garantidoras, ativos da garantidora ligado à ECAP, né? A justiça, no primeiro momento, ela tinha bloqueado ali, né, os ativos. Só que agora a justiça proferiu uma nova liminar, né, e reverteu essa medida, entendeu? Que a garantia sobre esses ativos, né, sua reivindicação se limita a uma disputa contratual por indenização, ou seja, a justiça americana entende que a Lindenhall ela tem que ser indenizada, ela não tem que ser dona dos ativos, de nenhum ativo que pertencia a 777, automaticamente a ACAP, né, que a ACAP ali é a dona da 777, na verdade. A 777 não existe mais. Quem detém agora os ativos da 777 é a ACAP, e a Lindenhall queria bloquear os ativos que hoje pertencem à ACAP. Agora a justiça americana reverteu aí esse veredito, né? Diz que o processo ainda não foi finalizado e segue em andamento. Quer dizer, o processo continua lá na corte americana normalmente, mas teve aí essa determinação da justiça americana. Ele só suspendeu o bloqueio, né? Só foi suspenso o bloqueio. Ainda será analisada ali questões como eventual fraude, quebra de contrato e responsabilidade das partes, tá? Então, assim, a justiça americana ainda está analisando isso, de tudo o que aconteceu de errado aí entre a 777, a Lindenhall, porque a 777 quebrou contratos, fraudou ali determinados contratos ali, principalmente com clubes de futebol que ela detinha. Então, tudo isso aí a justiça americana ainda vai averiguar, ainda vai investigar, então o processo ainda está correndo. Só foi mesmo ali um trâmite ali que foi revertido, tá? É uma vitória da ECAP, porque derruba ali o bloqueio, né, e garante liberdade para gerir e negociar seus ativos. Ou seja, a ECAP ela pode agora vender ali as ações dela para o Vasco da Gama, ela tem 31%, né? E a seguradora americana que detém os 31% das ações, no caso, né, está apta a negociar sua participação nesse momento. Então, quer dizer, é uma vitória, né? É a vitória ali de uma batalha. No caso, a primeira batalha foi vencida. A ECAP está liberada aí até o momento, por enquanto não acontecer nada de novo, a ECAP está liberada para poder negociar os ativos dela, tá? Os 31% das ações que ela detém da SAF vascaína. O Vasco, de repente, aí pode comprar esses 31% aí devido à justiça ter revertido ali, né, essa liminar. E é uma primeira vitória aí que o Vasco tem indiretamente, né, junto com o Marcos Lamarck aí, para poder negociar a venda dessa SAF. Por isso, assim, que eu falei, cara, não é fácil esse imbróglio aí da SAF do Vasco, tá? Não é fácil porque tem coisa na justiça daqui, na arbitragem da Getúlio Vargas, tem questões lá na justiça americana também. Então, é uma coisa meio que complexa. Não é fácil assim, vender da noite por dia. Há muitas pessoas dizendo que isso só vai acontecer lá para o final do ano ou no ano que vem. Vamos ver. Vamos aguardar, a gente só tem que esperar os fatos mesmo, porque não dá para a gente falar nada antes do momento, tá? Notícias do Vasco aqui, ó. O Alan Saldívia, o zagueiro Alan Saldívia, deixa eu ver se eu vou falar disso agora. Veni Casagrande, câmera do VAR, semiautomático. Vou falar disso agora, então. O Alan Saldívia, ele postou nas redes sociais dele o lance, né? Que falaram lá que ele deu uma entrada no jogador do Botafogo que era para expulsão, tá? Inclusive ali, o PC Oliveira, como sempre, né, cara? O PC Oliveira disse que era para ter sido expulso o Alan Saldívia, por ser o último jogador, que o jogador do Botafogo caminhava na direção do gol. Eu vou postar aqui para vocês e vocês vão perceber o seguinte, cara. Eu vou botar repetidamente, tá? A postagem do Alan Saldívia, ele nem toca no jogador do Botafogo. Ele nem toca, o Alan Saldívia, ele cai,
ele vai na jogada como se desse um carrinho, mas ele não chega a encostar. E eu tive essa sensação no primeiro momento. Eu estava na live, mas eu não cheguei a falar sobre isso na hora, tá? Porque tem uma câmera que mostra, justamente essa câmera que mostra ali, que dá um close ali legal mesmo, no pé ali do Alan Saldívia, em contato com a perna do jogador do Botafogo. Eu falei, porra, eu acho que ele não toca. Quando eu vi a análise do PC Oliveira depois na Sport TV, eles mostraram de novo. Eu falei, cara, o Alan Saldívia nem toca no cara. Ele nem encosta. Ainda fiquei prestando atenção para ver se ele pega ali a ponta da chuteira do jogador do Botafogo, mas nem isso. Nem isso. Então, não foi nem falta, cara. O jogador do Botafogo simulou ali, caiu, sabe? E, na verdade, ele tinha que ter ganho um cartão por simulação, cara. Que nem falta foi. E o bobalhão do PC Oliveira, como sempre, né? Vou esperar o que dele, né? Falou que o Alan Saldívia era para ter sido expulso, que o juiz tinha errado. Enfim, olha só, ingressos para o jogo aí contra o Audax Italiano pela Sul-Americana começaram a ser vendidos hoje, tá? A meio-dia. E um mínimo aí de R$120, de 120 a 200 e poucos reais aí para quem é sócio, para social, ou então lá aquele setor lá caro lá de São Januário que eles inventaram lá, que não tem nada a ver aquilo ali, que aquilo ali nunca lota, enfim, ingresso aí, mínimo aí de R$120 para arquibancada, tá, pessoal? Já tá vendendo, quem quiser ir contra o Audax Italiano, os ingressos já estão à venda. O Andrés Gomes, cara, é o jogador que mais finalizou no Campeonato Brasileiro, com 26 finalizações, mas porra, quantas foram pro gol? Olha, cara, é brincadeira isso, cara. Chega a ser uma piada, né, cara? Também ele chuta tudo quanto é lugar, cara. Ele chuta do meio do campo, ele chuta do lado da área, ele chuta da quina da área, ele chuta... Porra, ele chuta de onde ele abre pra ele chuta em cima do zagueiro, ele chuta em cima do goleiro, ele chuta no travessão, é menos pro gol. Menos pro gol. Aí tem a lista, né, que eu vou colocar aqui para vocês, né? Ele tem 11 finalizações a mais do que o segundo colocado, que é o Viveiros, né? O Viveiros do Vitória, né? Aí depois vem aí, ó, o Henri Mosqueira, do Red Bull Bragantino, com 25, o Aleph Manga do Remo, aí vem uma seção, o Aleph Manga do Remo, tem... Rapaz, eu não consigo, às vezes, entender a minha letra. O John Kennedy, do Fluminense, o Lucas Barbosa, do Bragantino também, o Pedro Rocha, do Coxa, do Coritiba, vem a seguir com 24, o Carboneiro, do Internacional, com 23, o Caleri, do São Paulo, o Carlos Vinícius, do Grêmio, e o Ronier, do Curitiba, com 22, completo a lista aí de maiores finalizadores aí do Campeonato Brasileiro. Nosso Andrés Gomes, maior finalizador do Campeonato Brasileiro. Tudo quanto é lugar. Menos pro gol, né? Vai pra lateral, vai pra bandeirinha de córner, menos pro gol. Olha, aconteceu um lance, cara, interessante sobre o Claudio Spinelli, né? Que o Vasco, né, tinha que pagar aí a primeira parcela referente à compra do Claudio Spinelli. Foi parcelado em 5 vezes, tá? O Claudio Spinelli, e a primeira parcela venceu no dia 20/3. Só que o Independente Del Valle, ele não mandou a fatura para o Vasco para poder pagar, porque o clube credor, ele tem que emitir tipo de uma fatura, né? Que eles chamam, acho que de invoice, se não me engano, para o clube lá que está devendo poder pagar a fatura. Aí o Vasco entrou em contato com o Independente Del Valle, pedindo para enviar o documento, e pagou depois, em poucas horas ali, a primeira parcela do Claudio Spinelli, cara. A próxima fatura vence em dia 30 de setembro. Cara, notícia aí do Vene Casagrande, olha só, cara, assim, a gente tem que dar uma palmatória, por mais que eu tenha minhas críticas ao Pedrinho, algumas questões, tá? A gente tem que dar uma palmatória que, nesse sentido aí, o Vasco está muito bem. O Vasco está muito bem administrado. Por isso que eu não sou a favor de uma venda, cara. Por isso que eu não sou a favor de uma venda da SAF. O Pedrinho, cara, que é um amador, que nunca geriu uma padaria na vida, né? Mas tem pessoas, né, do lado dele ali, que conhece ali do riscado, ele está conseguindo tocar o barco. De certa forma, ele está conseguindo... Claro, ele peca em algumas coisas ainda, né? Como comando,
como ser realmente ali um gestor, ali um patrão, né, para os jogadores e tudo mais. Muitas vezes as coisas são confundidas, mas nessa parte administrativa o Pedrinho está muito bem. Só que parece que a RJ do Vasco, a recuperação judicial que o Vasco entrou, requer, né, impõe que o Vasco seja vendido para algum investidor, ou que um investidor, né, adquira aí as ações da SAF do Vasco, justamente para garantir o pagamento da RJ, né? Diz que consiste nisso, né? Não sei. Mas enfim. Mas eu acho que o Vasco não precisava ser vendido mais para ninguém. Vamos continuar aqui, gente. Teve um detalhe lá no jogo contra o Botafogo, que a câmera do VAR... Não, minto. Vou falar sobre isso aqui de uma vez. O cachaceiro, o Wagner do Nascimento Magalhães, colocou na súmula, relatou na súmula, que a torcida deslocou a câmera posicionada na linha do gol, cara. E ainda ameaçou e hostilizou o operador do equipamento. Porra, aí não, tá, cara? Pô, é uma informação aqui da própria CBF. Eu vou botar a súmula aqui, ó. O Wagner Nascimento Magalhães colocou isso na súmula. Isso pode dar merda, tá? Isso pode dar merda aí. Espero que o Vasco não seja punido com perda de mando de campo por causa de torcedor babaca que não tem que fazer, cara. Mexer na câmera da linha do gol, deslocar a câmera da linha do gol, pra quê? Sinceramente, qual o fundamento disso, cara? É coisa de otário, né? E ainda, por tabela, prejudica o clube, né? Esse que é o problema. Por falar em câmera, a câmera do VAR semiautomático já foi instalada em São Januário, né? Agora vai entrar em fase de teste. Detalhe que esse VAR semiautomático aí ele só vai passar a funcionar quando tudo tiver instalado em todos os estádios do país, inclusive tudo testado bonitinho, tudo nos seus mínimos detalhes. Então deve ser, só vai vigorar ali a partir depois da Copa do Mundo, né? Vamos colocar assim, né? No meio do ano lá. Bruno Lazzaroni está indo para o Corinthians, tá? O auxiliar aí, Bruno Lazzaroni, que dirigiu o Vasco aí no final aí do Campeonato Carioca, quando o Fernando Diniz foi demitido, vai trabalhar com o Fernando Diniz no Corinthians. Sim, o Fernando Diniz parece que está acertando lá com o Corinthians, com o time paulista, que ele faça o mesmo trabalho que ele fez no Vasco no final ali da passagem dele, dessa passagem dele pelo Vasco, né? Tô dizendo ali do final do ano para cá, né? Que o negócio começou a degringolar, ele faça o mesmo trabalho, desejo aí uma boa sorte pro Fernando Diniz no Corinthians, seja feliz lá no Corinthians, e parece que o Bruno Lazzaroni também está indo para lá para trabalhar com o técnico. Boa sorte para o Bruno Lazzaroni também, tudo de bom para eles, e que o Corinthians caia para a segunda divisão. Gente, o nosso ídolo, grande ídolo, Pequeno Príncipe Giovani, está completando 62 anos hoje. Eu trouxe aqui, né, o vídeo Jogos da Minha Vida, uma partida de 1992 entre Botafogo e Vasco, válido pelo Campeonato Brasileiro, onde o Vasco ganhou de 2-1 de virada do Botafogo. Olha só que ironia, né? A gente perde de virada para o Botafogo em São Januário no sábado, e eu trago esse vídeo aqui ontem, né, de 1992, por quadro Jogos da Minha Vida, e o Giovani fazia parte daquele plantel. Até citei isso, né? O Giovani dá ali um passe de calcanhar lindo ali na defesa, para o Vasco sair jogando, depois ele recebe a bola de novo, passa por 2, 3 no meio campo. Cara, jogava muito. Pequeno Príncipe tem andado aí com a sua saúde um pouco debilitada, uma doença rara aí que atinge ali a movimentação motora dele, teve internado aí, mal pra caramba no hospital. As orações foram muito grandes aí para que o Giovani se recuperasse. Giovani que é capixaba, né? Vem do Espírito Santo. E começou ali no Vasco ali em 82, né, cara? Ele começou em 82 e ele foi até 95 as passagens que ele teve, né? Indas e vindas, né? Porque ele chegou aí pro Bolonha, ficou ali uns 1 ou 2 anos no Bolonha, voltou pro Vasco e voltou e encerrou a carreira. Ele encerrou a carreira bem depois, mas ficou no Vasco até 95, né? Giovani tem 408 jogos pelo Vasco e 50 gols, né? Foi campeão carioca 5 vezes, do torneio Ramon de Carranza de Paris 2 vezes, Copa Ouro de 87, torneio João Avelange de 93 e campeão de base da seleção brasileira a década
de 80, botando os lances dele aí, da homenagem que o Vasco fez aí ao Giovani. Tem um gol aí de cobertura que ele cobre o Fidjol, né, o goleiro do Urubu, na década de 80. Esse jogo foi em 84, cara. Eu fui no Maracanã, eu tava nesse jogo, eu tava atrás do gol. O jogo tava complicado pra caramba, disputado como todo clássico, né, contra eles. Era naquela época, e um córner ali, né, que a zaga do Urubu afastou ali no primeiro momento. O Vasco pegou aquela segunda bola, o cara enfiou a bola para ele gira, que ele mata a bola, que a bola quica, que ela sobe, ele já gira de perna direita e encobre o Filhol, cara. O Filhol fica sem pai e sem mãe, como meu pai falou na época. Deixou o goleiro sem pai e sem mãe. E eu atrás do gol só vi a bola fazendo assim, cara, dentro da rede, fazendo aquele chuá dentro da rede. Foi muito lindo, cara. Maracanã veio abaixo. Eu fui nessa partida, trouxe até essa partida já aqui no quadro dos Jogos da Minha Vida. Essa partida foi emblemática também, que eu guardo na minha memória com muito carinho, né? Pessoal, o vídeo foi esse daí. Desejo a vocês aí uma segunda-feira abençoada, o resto de segunda-feira abençoado. O início de semana também próspero, tá? Produtivo para todos vocês. Saudações vascaínas. Eu fui.